Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é quais são os caminhos para diagnosticar, para descobrir a escoliose de uma forma precoce, tá? Então, vai ser muito legal. Nós vamos falar desse trabalho de rastreamento escolar. O trabalho de rastreamento escolar é fundamental para que nós tenhamos um diagnóstico precoce da escoliose, para que nós tenhamos um diagnóstico precoce da escoliose. Quando a gente tem o diagnóstico precoce da escoliose, a gente faz com que muitas pessoas comecem a gente consegue identificar curvas, na grande maioria das vezes, curvas pequenas, curvas menores, e aí a gente evita a progressão, evita que a escoliose, de fato, seja algo mais grave. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco da importância do rastreamento escolar. Tá? O rastreamento escolar, nós fizemos um trabalho, nós publicamos um trabalho na Journal Spine, que é uma das revistas mais importantes da nossa área, na área de coluna, tem um fator de impacto bem importante. Então, o rastreamento escolar, ele tem algumas finalidades. A principal delas é diminuir o número de cirurgias no final. Então, quais são as finalidades? Profilaxias de curvas maiores, de deformidades. O custo final do tratamento ele vai acabar sendo muito menor. Então, quando a gente fala de saúde pública, é fundamental que nós tenhamos uma forma aí um pouco mais interessante da gente começar o nosso trabalho de rastreamento. Então, o rastreamento escolar ele é de fundamental importância. Para que a gente consiga ter um rastreamento, nós precisamos de alguns estágios, né? Nós precisamos de uma força-tarefa. Então, isso é algo que, de fato, precisaria estar sendo feito nos nossos municípios, pensando nos nossos estados, e, claro, a gente pensar no Brasil. Por quê? Porque, muitas vezes, a função da educação física nas escolas, a função do fisioterapeuta, que acaba não atingindo esse trabalho, né, de rastreamento escolar, começando a atingir essas pessoas nas escolas. Então, seria muito importante que nós, de fato, que nós conseguíssemos fazer iniciativas para que iniciativas mais importantes, mais corretas, para que nós conseguimos, com uma força-tarefa, encontrar mais pessoas de uma forma mais precoce. O que acontece no meu instituto todos os dias? Todos os dias, na grande maioria das vezes, e a gente está fazendo esse levantamento agora que a gente está automatizando as nossas avaliações, fazendo isso dentro de um sistema. Nós fizemos até hoje, no começo do ano de janeiro, até agora em maio, nós já avaliamos, cadastramos, né, os nossos pacientes. Hoje eu vi, tem 222 pacientes lá no nosso, que estão em atendimento, né, que são desse último ano agora, de 2020. Então, o que a gente encontrou nesses 222 adolescentes, pacientes em geral? O que a gente encontrou de fato de pacientes? O que é o comum chegar aqui na nossa clínica? O comum é chegar pacientes com curvas maiores de 25 graus, tá? Então, de todos esses 222, nós temos 12 pacientes que têm curvas menores que 25 graus. Dentro desses 12 pacientes, tinha adultos. Então, esses adultos não necessitariam de colete, e daí eles nem tem muita importância um tratamento de fisioterapia para alguém que é adulto e tem uma curva muito pequena, tá? É uma escoliose que não tem muita progressão. Então, vamos falar uma conta aí para vocês.
mais de 95% dos nossos pacientes que eles chegam no nosso consultório, no nosso instituto, eles têm curvas superiores a 25 graus, muitas vezes acima de 50 graus. Então, o consenso internacional ele nos orienta de 0 a 25 graus curvas mais leves, somente exercício científico. De 25 graus a 50 graus, coletes ortopédicos, mais os exercícios científicos. E curvas acima de 50 graus, aí sim você vai precisar de um tratamento, começa a ter uma indicação cirúrgica. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Quando nós fazemos um trabalho de rastreamento escolar, que foi o que nós fizemos, foi o doutorado da doutora Patrícia Jun de Penha. A doutora Patrícia Jun de Penha, o doutorado dela na USP foi com isso. Eu tive o prazer de ajudar nas coletas, de participar desse projeto muito bonito de doutorado, que nós publicamos na Journal Spine em 2018. O que a gente fez? Então, qual é o caminho para fazer um rastreamento escolar? Esse trabalho foi um trabalho pioneiro no hemisfério sul. O mundo, do hemisfério sul para cá, não tinha absolutamente nada na literatura que seguia os consensos internacionais. Então, o que acontece? Para que a gente possa confiar em dados epidemiológicos, então, para que eu possa acreditar, confiar, comparar dados epidemiológicos nas diversas partes do mundo, existem consensos internacionais nos quais nós nos baseamos para fazer essa coleta de dados do rastreamento escolar. Então, vamos lá, só para vocês entenderem qual é o passo que a gente tem que lidar com isso. Então, existiam alguns trabalhos de avaliação em escolas no Brasil, porém, nenhum deles seguiam esses consensos internacionais. Se eles não seguiam esses consensos internacionais, nós não poderíamos, de alguma maneira, confiar naqueles dados. Fica claro isso? Para que possamos confiar nos dados, nós precisamos fazer um rastreamento, todo mundo seguindo a mesma metodologia, tá bom? Visando o pessoal aqui do Instagram, até já, venha para o YouTube e um abraço. Então, gente, o nosso objetivo agora nós estamos todos aqui no YouTube, tá? Só para chamar o pessoal lá do Instagram. Para que a gente consiga ter uma comparação de dados em todos os territórios do mundo, a gente precisa todo mundo ter uma mesma metodologia, todo mundo precisa fazer a mesma coisa, né? Porque se eu faço de um jeito, o outro faz de outro, a gente não pode comparar esses dados. Então, existe um consenso internacional, uma forma que todos o mundo utiliza. Então, como que é essa forma? Para que isso ocorra, então, o que a gente fez? A gente viu estudos, fez um cálculo amostral para saber quanto seria um N suficiente para que esse N seja compatível a um território. Então, nós fizemos somente no estado de São Paulo, é um estado muito populoso e muito grande. Então, para que a gente tenha uma ideia de qual é a prevalência do estado de São Paulo, de escoliose do estado de São Paulo, a gente fez esse cálculo amostral, e esse cálculo amostral deu mais de 2.500 pessoas. Então, nós avaliamos 2.562 pessoas nas redes públicas, nas escolas públicas do estado de São Paulo. Nós pegamos 3 cidades, Mojimirim, Amparo e Serra Negra. Tá? Foram as 3 cidades que nós avaliamos, diversas escolas nessas cidades. Então, a gente ia lá, a primeira coisa que a gente fazia, lógico, tinha uma anamnese para saber um pouco mais sobre essas pessoas, mas uma coisa que a gente fazia, a primeira coisa que a gente fazia era avaliar o membro inferior desses pacientes. Por quê? Se esse paciente tem uma diferença de membro inferior pelas medidas reais e aparentes, com fita métrica mesmo, media e dá uma diferença maior que 1,5 centímetro,
esse aluno, ele pode ter, esse paciente, esse aluno, na época, o aluno, a gente sabe ainda se ele é paciente, mas essa criança, esse adolescente, ele pode ter uma diferença de membro. E aí, se eu tenho uma diferença de membro, isso pode gerar uma escoliose. E aí, a gente deixa de avaliar a escoliose idiopática do adolescente, ok? E o objetivo da pesquisa era avaliar a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo. Nos anos que a gente fez, foram 4 anos de pesquisa, tá? 4 anos de coleta para publicar um estudo desse, tá, gente? Então, a dificuldade de se fazer pesquisa realmente é muito grande, ainda mais sem verba, sem dinheiro. Só depois, no último ano, a gente conseguiu uma verba da FAPESP lá para conseguir. Compramos uns squeezes para aderir mais ao tratamento, à avaliação, para que os adolescentes, de fato, aderissem mais à nossa avaliação. Então, qual é o primeiro passo que você que quer ajudar, os caminhos para descobrir a escoliose deve fazer? Então, primeiro, excluir alguma outra patologia. Então, diferença de membro inferior, pacientes neurológicos eram excluídos, porque se eles tiverem uma escoliose, pode não ser da idiopática, então nós estamos falando de prevalência, né, estudos epidemiológicos. E aí, ele fazia um teste muito, muito, muito simples. Esse teste você deve reproduzir. Nós temos que ensinar a população a fazer esse teste, tá? Porque quanto mais nós conseguimos fazer esse teste, ou você na sua cidade fazer uma campanha para procurar mais essas pessoas que têm escoliose, eu vou falar logo para vocês qual vai ser o dado mais importante dessa pesquisa, e aí você vai entender o porquê eu quero falar tanto que você tem que ir para a escola achar essas pessoas. Mas vamos lá. Se isso começa a ser propagado, essas pessoas, a gente encontra elas no estágio menor do tratamento, em uma curva menor, tá? Então vamos lá. Como que chama esse teste? Chama teste de Adams. A gente pedia para a pessoa juntar as mãos, a gente ficava atrás do paciente, atrás da criança, tá? Exatamente atrás. Então, ou ajoelhado, ou sentado num banco, e ele atrás da gente, ou seja, você tem que ter a visão do tronco do paciente na altura do seu olhar. E a gente utilizava este instrumento, tá? Este instrumento chama escoliômetro de Bunnell, tá? Escoliômetro de Bunnell. Nada mais é do que ele é um nível, tá? Um nível, se vocês conseguem ver bem, uma bolinha, tá? Fazendo nele, ó. O que acontece? A gente passava isso nas costas do paciente, então a gente vem passando isso nas costas do paciente. Eu virei o contrário, obviamente que eu teria que estar olhando, tá? Passando isso nas costas do paciente, do aluno na escola, no caso. E se isso aqui, ó, tivesse um lado das costas mais alto e que se chegasse nesse valor 7, ó, valor 7, vamos chegar no valor 7. Valor 7 ou maior que 7, esse aluno, nós fazíamos isso em 3 partes, torácica superior, torácica inferior e lombar. Então, a gente fazia isso 3 partes da coluna, cada parte tinha um valorzinho, eu anotava um valor, uma vez, outra vez, outra vez. Repetia mais uma vez, outra vez, outra vez, 3 valores. Terceira tentativa, uma vez, outra vez, outra vez. Se em qualquer um desses 9 valores que nós fomos marcando, quando a gente for passando torácica superior, torácica inferior e lombar, mais uma vez, torácica superior, torácica inferior e lombar, mais uma vez, torácica superior, torácica inferior e lombar, mais uma vez. Quando a gente fizesse isso, 3 vezes, totalizando aí 9 valores, o que a gente faz? Nós encaminhávamos este paciente, esse aluno, no caso, né, esse aluno, para uma avaliação radiográfica, tá? Por uma avaliação radiográfica. Por que uma avaliação radiográfica? Uma avaliação radiográfica é muito importante, porque é ela que vai, de fato,
dizer se aquele adolescente de fato está ou não com escoliose, tá? Então, quem vai dizer 100% se tem... Qual é o padrão? A gente chama isso de padrão ouro de diagnóstico. Para saber quem tem escoliose e quem não tem escoliose, se chama radiografia. E aí, ele vai tirar um raio-x mesmo da coluna total para a gente saber qual era a chance dessa pessoa ter escoliose. Tá? Aí ali era o diagnóstico real. Vamos lá. Então, o que acontece? A partir do momento que nós fazemos esse rastreamento escolar e utilizamos uma ferramenta que ela é simples, ela é uma ferramenta barata, ela é uma ferramenta que tem alta confiabilidade, tá? Ela tem uma alta confiabilidade para diagnóstico. Então, se a gente utiliza uma ferramenta muito barata para que conseguimos, de alguma maneira, avaliar esse adolescente, e daí, com o tempo, nós conseguimos encontrar pessoas com curvas menores, isso é algo muito importante. O que a gente encontrou? A gente encontrou o seguinte, que a gente avaliou de 10 até 14 anos. Com 10 anos, a gente não encontrou ninguém com escoliose. Com 11 anos, mais. Com 12 anos, mais. Com 13, 14 foi o máximo. Eles estavam mais próximo da puberdade. Então, nós encontramos mais pessoas mais próximo à puberdade. O que quer dizer isso? Que aquela fase da menarca, aquela fase da maturação ali hormonal, né? Essa é uma fase crucial para desenvolver a escoliose, mas também para piorar a escoliose. A escoliose tende a evoluir nessa fase. Tá? Isso é bem importante que nós saibamos disso e que a gente vai ficar mais de olho dos nossos pacientes nessa fase. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que, então nós encontramos, olha os dados da nossa pesquisa, nós encontramos 1,5% de prevalência, então não é uma prevalência muito alta, é uma prevalência relativamente baixa, porém a grande importância é que essas pessoas, elas tenham uma avaliação importante, porque essa escoliose ela pode ser bem progressiva. A escoliose pode evoluir. Então, nós precisamos, de fato, avaliar de uma maneira mais cuidadosa. Então, nós precisamos avaliar essa pessoa de uma maneira mais cuidadosa. E qual é o dado mais importante que nós temos e que o que nós encontramos na nossa pesquisa? Então, nós encontramos 1,5% de prevalência, nós encontramos de pessoas de 10 a 25... De 10 a 14 anos, nós encontramos maior prevalência de 13 e 14 anos, foi onde a gente mais encontrou pessoas. Então, 13 e 14 anos foi o mais importante. E nós encontramos também um dado, maior curva torácica à direita e lombar à esquerda, em 60% dos casos, e 40% ou era torácica ou era lombar, curva simples. Mas nós encontramos, o dado mais importante é que as curvas médias eram 20 graus, tá? Em média 20 graus. Lembra que eu falei lá atrás que a maioria, mais de 95% dos pacientes que chegam no meu instituto, nesse ano foram 11 ou 13, 12 pessoas, de 220, dá mais de 95%, pessoas encontrando aí, elas têm mais que 25 graus. Elas necessitam já de cara o uso do colete quando elas estão na fase de crescimento, e elas necessitam cirurgia quando elas têm uma curva acima de 50 graus. Ok? Então, olha que importante. Por quê? Agora você fala assim, mas por que as pessoas só procuram o seu instituto com curvas maiores? Porque quando os pais têm que encontrar, quando os pais observam,
quando fica isso claro a olho nu para os pais, ou para os amigos, ou para o próximo adolescente, para o próprio adolescente, ou no balé, ou na educação física. Então, quando a gente encontra isso, o que a gente precisa, de fato, entender é que quando chega a encontrar uma curva maior, uma curva... para ficar a olho nu, essa curva já é mais grave. E aí o adolescente precisa de colete, ele precisa de um tratamento mais específico, ele tem mais chance de piorar, ele tem mais chance de ir para uma cirurgia. Então, o meu objetivo principal é fazer com que este adolescente, com que nós profissionais, nós devemos ir para as escolas, porque nas escolas, de fato, nós vamos ter mais chance de dar certo esse tratamento. Nós vamos encontrar curvas menores e, assim, propomos um tratamento ideal, com exercícios científicos, e evitamos um número enorme de cirurgias que tem acontecido. Só para vocês terem ideia, um dado dos Estados Unidos é que são feitos mais de 29 mil cirurgias de escoliose todos os anos nos Estados Unidos. Então, é muito importante que façamos trabalhos, assim, mais preventivos, tá bom? Esse é o meu recado, um grande abraço para vocês.